Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui para a gente dar continuidade no estudo na preparação para a Brigada Militar. Dessa vez, analisando uma questão de língua portuguesa que concentra diversos conceitos aqui que caem muito na prova que é esperada para a Brigada Militar. Tá? Sempre pedindo, né, aquele like teu aí, aquela curtida, se inscreve no canal, diz aí o que você está achando aí desse canal também, isso é bem importante para a gente, tá? Também sempre lembrando aí que nós lançamos agora recentemente aí um material com 23 leis, as 23 leis aí, 23, 24, 25, vai dar em torno disso aí, que cai na Brigada Militar, todas elas em PDF grifadas com aquilo que tem uma maior tendência a cair em cima de uma análise minuciosa da característica da banca organizadora e com uma pertinência no teu cargo, né? Logicamente, se você vai estudar para a Brigada Militar, processo legislativo não é algo que tende a cair. Tá? Então a gente fez todo o estudo elaborado em cima da Fundatec aí para conseguir entregar para você algo que te faça ganhar muito tempo e ainda com uma relação, uma nota atribuída a cada lei, e essa nota diz respeito a quantas vezes ela caiu, com que frequência ela caiu nas últimas provas, tá certo? E além do nosso curso regular, né, de português e matemática, esse em vídeo aula. Entre em contato aqui, a gente sempre tem um curso bem bacana, tá certo? Com uma condição bem legal também, valor bem atrativo. Gente, a questão que eu trouxe para vocês, é essa aqui, ó. Deixa eu ver se o meu vídeo não deu uma travadinha aqui. Ah, aqui, foi. No fragmento adaptado, essa comunicação fluida favorece a jornada nas empresas. As palavras e expressões sublinhadas são respectivamente. Isso aqui já vai te ajudar a você entender, porque eu sei que o público que às vezes vai fazer o concurso da Brigada Militar, em uma prova aqui para auditor tributário, tá? Às vezes ele não está acostumado aos detalhes. Isso aí não é porque você seja melhor ou pior que alguém, é porque você às vezes não está acostumado com esse detalhismo de concurso. Veja que nós temos aqui, ó, sublinhado aqui somente na palavra essa, depois aqui só em favorece, depois só em jornada e depois só em nas empresas, tá? As palavras e expressões sublinhadas são esta. Gente, quando nós temos aqui essa, olha as possibilidades aqui que ele nos dá. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, gente. Vamos primeiro analisar qual que é o sujeito dessa frase, tá? Essa comunicação fluida favorece a jornada nas empresas. O que é que favorece a jornada nas empresas? O que favorece a jornada nas empresas é essa comunicação fluida. Só que dentro de essa comunicação fluida, que nós temos tudo isso aqui como sendo o nosso sujeito, gente, nós temos um núcleo. O que favorece a jornada nas empresas? É comunicação ou é fluida? É comunicação. A comunicação é que favorece a jornada nas empresas. Tá? Depois nós temos adjunto adnominais, que são termos que estão juntos aqui ao nosso substantivo. Tá? Seria a comunicação, certo? Então, o essa não seria núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito seria a comunicação. Agora, essa é um adjunto adnominal, tá? Por estar junto com aqui o nosso nome comunicação, o nosso substantivo comunicação. Então, não pode ser a letra A, porque ele não é o núcleo, não pode ser a letra D, porque ele não é o núcleo, e olha só como você aprende a fazer prova. Você poderia cair nessa aqui, ó, dizendo que é o sujeito. Ele faz parte do sujeito, tá? Mas ele não tem como eu dizer que ele é por si só o sujeito, tá? O sujeito é mais coisas do que aquilo ali, certo? Então a gente tem que estar com essa visão. Então pode ser a B ou a E. Favorece. Favorece.
Vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui, ó. A gente tem... Bom, primeiro a gente vai achar a resposta, depois a gente vai dar uma olhadinha nas outras possibilidades que nós teríamos aqui, tá? Nós temos verbo transitivo direto ou a possibilidade de ser verbo transitivo direto e indireto. O que que você poderia ser induzido ao erro aqui, ó? Isso aqui tá errado, tá? Se favorece a jornada em algum lugar. Só que o que acontece assim, ó? Esse em algum lugar, quando ele dá a ideia de lugar, ele é, nesse caso, um adjunto adverbial. Tá? Ele é um adjunto adverbial de lugar. E jornada, se aqui é um adjunto adverbial de lugar, o complemento verbal ele vai parar aqui, ó. Certo? Então, favorece é um verbo transitivo direto e o jornada é o objeto direto desse verbo favorece. Tá? E aqui nas empresas nós temos ele adjunto adverbial de lugar. Lembrando sempre que aquilo que nos dá a ideia de lugar, de modo, de tempo, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, essa comunicação fluida favorece a jornada à noite. Seria de tempo. Tá? Essa comunicação fluida favorece a jornada com dedicação. Seria de modo. Tá? Então, assim, gente, aquilo que nos dá a ideia de tempo, modo, de lugar, principalmente, que é isso que cai bastante na Fundatec, não é um complemento verbal, nunca vai ser um objeto direto, um objeto indireto, tá? Isso vai ser um adjunto adverbial. Então, gente, não é verbo transitivo direto e indireto. E veja que aqui ele quis colocar, inclusive, mais de uma possibilidade. Ele tem dois termos aqui, ó, tá? Duas definições, enquanto aqui nós temos só mais uma para colocar. Então a resposta é letra B. Adjunto adnominal, verbo transitivo direto, objeto direto e adjunto adverbial. Certo? Não pode ser verbo transitivo... Até aqui ele poderia ser, ó, verbo transitivo direto. Essa aqui ele até poderia ser, mas aqui depois ele tem um objeto indireto também, tá? Dizendo que essa primeira seria objeto direto e essa segunda seria objeto indireto. Isso aqui está totalmente errado, como eu expliquei para vocês, tá? Então, por isso que não pode ser ali a letra D também. Vamos riscar ela aqui só para ficar certinho. E eu tenho a letra A colocando aqui, ó, como sendo verbo de ligação. E aí a gente tem que ter uma ideia que verbo de ligação é aquele verbo que atribui uma característica, tá? Como, por exemplo, João vou colocar aqui, ó, um espaço no meio. João é frio. Veja que quando eu falo João é frio, esse ele está fazendo uma ligação aqui, gente, para que seja atribuída uma característica que a gente chama de predicativo. Predicativo do sujeito. Quando a gente tem o verbo de ligação, que seria o porque ele está ligando aqui, tá? A gente vai ter um predicativo do sujeito. Mesmo que eu tenha aqui, ó, que isso aqui às vezes acontece, no meio dele, por exemplo, um outro termo que vai distanciar, que eu vou colocar o predicativo do sujeito lá depois, certo? Mesmo que eu tenha ali um pronome, por exemplo, que lá ele vai tá separando e colocando o predicativo do sujeito lá na ponta. Continua sendo predicativo do sujeito, tá? A única coisa que esse muito aqui, ele vai acabar intensificando aqui a característica que é dada ao sujeito, tá? Sendo um pronome aqui de intensidade, tá certo, gente? Então, nós temos aqui letra B, a nossa resposta correta, tá certo?
Só para mostrar essa questão, uma questão que caiu para auditor tributário de Nova Candelária. Veja que é um cargo de nível altíssimo, altíssimo. Com certeza a remuneração aí, se alguém fez, me corrija, é de mais de 5 mil reais aí para uma questão que você consegue fazer ela sem problema nenhum, certo?